terceiro foi obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto Satanás queria subir para ser igual a Deus, Jesus abriu mão do seu reconhecimento de Deus nos céus para ser reconhecido na terra. E ele desceu no mais nível baixo que qualquer pessoa poderia descer. Aliás, que ninguém poderia. Porque ninguém desceu tanto quanto Jesus desceu. Jesus fez-se servo obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, presta atenção aqui. A lei de Moisés não poderia estar acima de Jesus. Porque a lei condena quem tem pecados. Jesus veio sem pecados. Jesus poderia muito bem estar acima da lei. Só que ele desceu tanto que ele decidiu se fazer pecado para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus desceu tanto que mesmo ele sendo dono da lei, ele veio sobre a lei para cumprir a lei. E ele decidiu se entregar, morrendo, para que nós pudéssemos ter direito à sua presença. Eu gosto de uma frase que o pastor Luiz Hermínio ministrou, que diz: Jesus renunciou sua riqueza, nasceu pobre, num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa estrebaria, trabalhou como um carpinteiro, morreu numa cruz. Jesus, mesmo sendo Deus de todo o universo, dono do ouro e da prata, precisou de um lugar para nascer, de uma casa para pernoitar, de um barco para pregar, de uma sala para se reunir e de um túmulo para ser enterrado. Jesus, mesmo sendo dono do ouro e da prata, veio pobre, ao ponto de precisar das coisas emprestadas. Porque o objetivo de Jesus não era captar riqueza para ele, mas era servir e dar riqueza para o seu próximo. Dar riqueza para a humanidade, não riqueza física, mas riqueza espiritual. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo está dizendo: se vocês têm dúvida de como vocês devem servir aos irmãos, olhem para Jesus. Se vocês têm dúvida de como vocês devem ser uma igreja unida, olhem para Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele é a maior representação do que é ser humilde. Só que em contrapartida, pastor Leandro, enquanto existe a humildade, todo caminho de exaltação passa pelo processo da humildade. Ou da humilhação. Não existe, pastor Felipe, exaltação sem que haja humilhação. E eu aprendo com essa base doutrinária do apóstolo Paulo alguns princípios da exaltação. Primeiro, eu não posso querer ser exaltado sem antes me humilhar. Nós devemos olhar para Cristo, para nos espelhar nos acontecimentos de Cristo. Então, se Cristo foi primeiro humilhado para depois exaltado, eu preciso me humilhar para depois me exaltar. Já dizia Pedro na primeira carta, capítulo 5, versículo 6: humilhai-nos, pois, na onipotente mão do Senhor, para que ao seu tempo certo o próprio Senhor te exalte. Primeiro eu preciso me humilhar, abrir mão de mim mesmo, do meu orgulho, da minha arrogância, dobrar os meus joelhos e reconhecer a majestade de Deus. A partir daí nós passamos por um processo de exaltação. Segundo princípio da exaltação, o texto diz: e Deus o Pai o exaltou soberanamente. Quem se humilhou? Jesus. Quem exaltou? O Pai. A humilhação, pastor Felipe, tem que partir de mim, mas a exaltação não vai partir de mim. A exaltação não vai partir do pastor Leandro, do irmão Davi. A exaltação parte do próprio Deus, quando eu decido me humilhar na onipotente mão dele, e ao seu tempo certo ele levanta do trono e me dá a exaltação. Exaltação na glória. Princípios da exaltação. E Deus o Pai o exaltou soberanamente. Em outras traduções diz sobremaneira. Jesus Cristo foi exaltado como ninguém nunca vai ser, porque Ele também foi humilhado como ninguém nunca vai ser. Então, Deus o Pai o exaltou soberanamente, sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quando o apóstolo Paulo está falando do nome sobre todo nome, ele não está unicamente falando do nome de Jesus.
a exaltação de Jesus vai além do nome que é poderoso. O nome de Jesus é poderoso, é verdade. Jesus certa vez diz: em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão alguma bebida mortífera e não serão feridos. Em outra ocasião Jesus diz: em meu nome muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, expulsei demônios, estremeci templos, operei maravilhas. Por quê, irmão? Porque o nome de Jesus de fato tem poder. Só que a exaltação de Jesus vai além do seu nome poderoso. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus o Pai o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esta é a exaltação de Jesus Cristo. Não é só um nome poderoso, mas é o reconhecimento de que Ele é Senhor com o Pai. Porque enquanto Jesus era humilhado, Ele estava esperando o tempo de ser exaltado. Enquanto Jesus era humilhado, as pessoas olhavam para Ele, zombavam dele, escarneciam, acusavam de ser possesso. Mas Deus o Pai o exaltou soberanamente. E vai chegar um dia, irmão, que todo joelho se dobrará diante dele. Glória! Toda língua confessará, gente nos céus, seres celestiais, gente na terra, seres humanos, gente embaixo da terra, espíritos, todos os seres de todas as épocas, de todas as tribos, de todas as nações, terão que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque o Pai o exaltou soberanamente. Aleluia! Glória a Deus! Santo Jesus! Eu preciso concluir a minha pregação. Santo é o nome de Jesus. Deixa eu chamar a visão para cantar um louvor. E eu preciso que você entenda que nós estamos entrando, Pastor Felipe, em uma era de avivamento. Só que não existe exaltação sem que haja humilhação. Não existe exaltação sem que haja unidade da igreja. Sem que haja os pilares para a humildade. Não vai existir avivamento se a igreja não for encorajada em Cristo. Não vai existir avivamento se a igreja não for consolada no amor de Deus. Não vai existir avivamento se a igreja não tiver comunhão no Espírito e entranháveis afetos e compaixões. Principalmente, não vai existir avivamento sem que haja humildade o suficiente a ponto de eu abrir mão de quem eu sou para que Jesus opere a vida dele na minha vida, para que os céus se alinhem com a terra e para que o reino dele seja prioridade na nossa mente e no nosso coração. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Alguém disse que humildade é quando eu penso menos em mim na visão e mais nos outros. Humildade, pastor Leandro, é quando eu coloco os problemas dos outros acima dos meus problemas. Outra frase, escute isso aqui. Humildade é um sentimento estranho, irmão Valentim. Quando eu penso o que eu tenho, eu já perdi. Quando eu penso que eu sou humilde, eu já abri espaço para não ser humilde. Existem alguns que dizem: eu sou humilde porque a humildade procede à honra. Mas ser humilde, pastor Leandro, é reconhecer que existe alguém dentro de nós que quer glória para si. Ser humilde é reconhecer que todos temos um ego e todos os dias nós precisamos lutar contra esse ego. João Batista estava dizendo, pastor Felipe abriu a ministração falando alguma coisa sobre isso. João Batista estava dizendo: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Aí alguém disse para João Batista: ô João, tu está grandão, hein? Olha a multidão te ouvindo, olha as ministrações, Deus está te usando. Aí João Batista diz: o que importa é que ele cresça e que eu desapareça. João Batista não disse: ele é grande, eu sou pequeno. João Batista está dizendo: ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Porque dentro de mim existe um leão que quer rugir, existe um homem que quer a glória, mas eu abro mão da glória para que a glória de Deus prevaleça.
Eu quero orar por você esta noite. Aleluia.